Vamos dar início aos nossos trabalhos. Vou começar com a prece de abertura, como comumente fazemos. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais, nos reunimos na intenção de buscar o crescimento, ampliar a visão da vida, sentir a presença espiritual e, sobretudo, percebermos o que está ao nosso redor, o que está no nosso mundo interior. Abençoa todos nós, Jesus. Abençoa nosso irmão Adenauer. Que a tua inspiração chegue, que possamos tirar as nossas dúvidas e sairmos daqui também com dúvidas, sempre no objetivo de buscarmos crescer. Que a tua paz envolva todos nós, agora e sempre. Boa noite. Eu tenho que dar alguns avisos breves, né? As pessoas que estão fazendo tratamento espiritual, continua a mesma coisa. Para ter o trabalho aqui, depois do trabalho, podem pegar suas fichas para o tratamento espiritual na sala ao lado com passe. Nós estamos hoje iniciando um trabalho, uma tarefa que estamos realizando com o grupo dessa casa de trabalhadores e alguns diretores, que na verdade esse movimento começou há um tempo atrás. Nós nos reunimos na casa de uma colega daqui do centro, uma trabalhadora, e tivemos uns 3 ou 4 encontros, e a intenção do encontro era sempre fazer perguntas a Adenauer sobre as obras dele, e um dia ele me disse que gostaria de fazer isso dentro do centro, de maneira aberta, como está acontecendo agora, onde nós pudéssemos fazer as perguntas e ele responder a pergunta para que todas as pessoas ouçam e saísse daquele grupo pequeno e tomasse uma proporção muito maior. Mediante a isso, com a ideia dele, eu propus ao grupo, nós fizemos desse jeito, e as perguntas já foram feitas por nós. Na verdade, faltam 6 livros, o encontro vai ter até dezembro, vai ser entre o primeiro e o segundo sábado do mês, tem uma variação aí. Então a gente vai estar sempre se encontrando aqui, ele respondendo as perguntas dos livros. E para a gente está sendo um momento de muita riqueza, porque pode surgir um livro daí, que a intenção talvez seja essa, e essa casa produziu um livro perguntando a ele, e a gente aqui com os alunos da ULI, que também tem suas dúvidas, né? Gostaria de saber mais coisas sobre o próprio conteúdo do livro, é de um enriquecimento muito grande para a gente. Então, hoje nós começamos um trabalho, estava dizendo a Rogério agora, dizendo a Júlio e a própria equipe, né? Hoje a gente inicia um trabalho novo nessa casa, onde a gente está tendo uma linha de frente de trabalho de dedicação e seriedade. Então, que novos encontros venham e que a gente consiga ficar no mínimo satisfeito com o que vai estar acontecendo a partir de hoje aqui, ok? Podemos começar? Deixa eu liberar seu microfone aqui. O livro que nós vamos estar trabalhando hoje é Reencarnação, Processo Educativo. A primeira pergunta é: em que circunstância ocorre a mudança do sexo no processo reencarnatório? Ou seja, quando ou em que momento a reencarnação deve mudar o gênero daquela nova experiência no corpo? Boa noite. Antes de responder a pergunta, vale um entendimento sobre o conceito de reencarnação. Quando eu comecei a entrar em contato com a ideia da reencarnação, percebi que ela tinha sido formulada a mim nas várias literaturas como algo justificável por uma causalidade. Então, a reencarnação foi uma ideia que eu aprendi, que era justificada porque só existia uma forma de entender a vida presente a partir de causas passadas. Essa noção foi disseminada, tem sido disseminada e foi acolhida por mim, mas com certas reservas. Quando eu li os primeiros livros que tratavam de reencarnação,
sobretudo livros científicos, eu via que os autores relatavam casos de reencarnação para comprovar o fenômeno, para provar o fenômeno. Ora, isso induz o leitor a considerar que, diante daquela prova, o fenômeno existe. Então, os livros tratam desta maneira. Se tratam dessa maneira, os detalhes do processo passam em branco, porque o objetivo é que o leitor entenda e compreenda e aceite, mediante aquela prova, que o fenômeno é real. Eu passei então a me ater, já sabendo que esses eram os objetivos da apresentação de casos sugestivos de reencarnação, tanto em livros espíritas, romances, livros doutrinários e livros científicos. Passei a entender que este era o objetivo da apresentação dos casos. Eu então passei a buscar os detalhes. O que fugia aos olhos do escritor, do espírito, quem quer que seja, que poderia ter outra explicação. A certa altura, eu comecei a ver que a causalidade não era suficiente para responder a certas reencarnações que fugiam dessa ideia. Não tinha como aquele detalhe ser provado por uma causa passada nem presente. Algum fenômeno ocorria na reencarnação que poderia ter outra explicação. Não se tratava da busca de um contraditório, porque eu não tinha dúvida de que reencarnamos. A questão não era provar o contrário, porque não é possível. A questão é que fenômeno de fato acontece, como acontece, para que acontece. A questão era essa. Na década de 80, isso foi na década de 80, eu já comecei a perceber que a reencarnação, como ela era justificada, falada, não era suficiente. Eu então introduzi que a reencarnação era um processo educativo, não punitivo. Causalidade não poderia ser argumento para justificar a reencarnação. Fora o fato biológico, né, que me intrigava, sempre me intrigou o fato biológico, o pareamento de cromossomos, o fenômeno de crossover nas permutações cromossômicas. Isso me chamava a atenção. Para quê? Como é que ocorre? As reencarnações de indivíduos que fizeram mal no passado e reencarnam numa condição muito melhor no presente, isso me chamava a atenção. Ou até benfeitores que reencarnavam em condições ruins, isso também me chamava a atenção. Onde a causalidade estava out, estava fora. Comecei a compreender que a reencarnação pode ser um processo altamente manipulável, ao sabor do psiquismo do espírito. Que isso não era um automatismo como se pensava, fez isso, acontece aquilo, que o espírito pode manejar a reencarnação como lhe aprouver. Recentemente, para justificar a pergunta, uma paciente minha que tinha dificuldade de engravidar, ela teve que fazer
fertilização in vitro, portanto, manipulação genética antes ou sem a necessidade de um ato sexual. Foi feita a fecundação e foram gerados 4 embriões que ficaram lá guardados para o momento adequado que o organismo dela pudesse receber aquele embrião, ser implantado. 1, 2, 3, talvez os 4. Por um problema de saúde, só poderia ser implantado um embrião, só um. Ela não poderia ter gêmeos se ela quisesse, só seria um embrião. E contra argumentos médicos, ela resolveu fazer uma análise genética do embrião para escolher qual dos 4. Embrião não tem espírito. Espírito só aparece depois da nidação, não na fecundação. E foi feita a análise genética dos 4 embriões. O primeiro, o que tinha maior condições orgânicas de vingar, uma menina. Foi feita a análise cromossomial. Esse aqui será uma menina. Este corpo será de uma mulher. Segundo embrião, feita a análise. Menina de novo. Se implantar este segundo, será uma menina. Terceiro, se implantar esse terceiro, será um menino. Quarto, se implantar, será outra menina. Então ela tinha antecipadamente o poder de escolha. Qual o gênero do corpo? Escolha dela, não era escolha do espírito. Agora já não tinha jeito. Se o reencarnante se postulasse como alguém do sexo masculino e ela escolhesse um corpo do sexo feminino, iria reencarnar num corpo do sexo feminino. Então, a escolha não seria do reencarnante, seria da mãe e do pai. E o contrário também, seria da mãe e do pai. O espírito teria que se adaptar. Poderia o espírito fazer alguma manipulação na nidação para a troca? Em tese, sim, mas seria algo extremamente complexo, uma alteração de um corpo naquela fase da permutação cromossômica. Poderia gerar um hermafroditismo se ele não tivesse competência para esta modificação. O fato é que, em tese, ele poderia modificar o sexo do corpo. Mas seria algo complexo, eu não sei como isso se daria. E ela escolheu, implantou, escolheu um dos 4, implantou. E vai nascer agora, daqui a umas 3 semanas, 4 semanas, vai nascer. Ela já sabe o sexo desde antes da nidação, antes do implante, ela já sabia. Embora a lei nem permita, mas ela investigou, tinha condições financeiras, mandou para um laboratório especial, que investigou a quantidade de cromossoma X e Y e sabia o sexo. Ainda sabia algumas prováveis doenças. Pequeno mapeamento de genoma já identificaria certas condições. Essa questão da reencarnação e a interface com a biologia, ou a interseção com a biologia, é um capítulo à parte do processo reencarnatório, porque a gente cuida muito do lado moral da reencarnação, perdendo uma visão de todo o processo. Mas recentemente uma mãe me procurou lá no centro, porque ela estava com
14 semanas, 13 semanas, e o filho ela sabia que nasceria com a síndrome de Edwards, que é uma síndrome extremamente complexa, grave, com sequelas significativas para o reencarnante e probabilidade de vida 50% ao nascer, no máximo 50%, e se nascer, se vingar, com graves sequelas neurológicas, né? Físicas neurológicas. E ela tinha o direito de abortar. O que fazer? O que fazer? Eu disse a ela, o que você sente que deve fazer? Mas antes de você me responder, eu sei o que é que você sente. Porque se você veio a mim, é porque você quer ter. Porque se você não quisesse ter, você não procuraria ninguém. Você faria isso silenciosamente. Mas se você está em busca de uma opinião, é porque você quer levar a termo esta reencarnação. As alterações já eram sabidas desde o início, porque ela fez exames. Era médica, por sinal. Médica, ginecologista. E conversei com ela e o marido. Isso foi recente, não tem um mês. Também não sei o resultado, né? O meu conselho é que ela seguisse a natureza, né? Deixasse que a natureza seguisse seu curso. Outro caso de reencarnante, eu tenho uma neta, tenho 3 netos. E minha filha teve uma filha com uma síndrome rara e grave, gravíssima síndrome, né? E quando a menina nasceu e ela me contou da síndrome, né? Eu fui verificar, realmente a síndrome é muito rara e muito grave. Leva a óbito com uma facilidade muito grande. E eu fui consolá-la. Ela mora em São Paulo, eu fui consolá-la quanto a essa figura reencarnante, né? E quando eu cheguei lá para conversar com ela, com toda a minha teoria, ela, antes de eu falar, disse: meu pai, ela é uma menina, é meu amor. Tudo que você vier a dizer nunca será mais forte do que esse sentimento. É meu amor. É a segunda filha dela. Então tem nuances, né, do processo reencarnatório que transcende respostas padronizadas, formuladas para justificar isso, justificar aquilo, e na realidade há toda uma incógnita sobre o que leva o espírito a reencarnar sob esta ou aquela condição. A escolha do sexo, então, praticamente é irrelevante para o espírito. Irrelevante. Vamos dizer, um espírito com características marcadamente masculinas, que reencarnou num corpo masculino, características marcadamente masculinas. Vamos usar como exemplo Luciano. Machão, né? Não, né? Metido a hétero, né? Aqui. Meu amigo. Um armário, né? Aí todo mundo sai um dia do armário, desencarna com essa mesma estrutura psíquica de homem. E encontra uma mãe que escolhe um corpo feminino. E ele preparou a reencarnação dele para nascer como homem. Nascer de novo, né? Vou encontrar a fulana, né? Bom, já acertamos, a gente se encontra, eu com 19, você com 17 e tal. Vamos namorar, vamos ficar primeiro, namorar, tal, fazer um test drive, depois a gente vai constituir família e tal, e acerta tudo. Aí a mãe escolhe o embrião
feminino. O que acontece com este indivíduo? Em que momento a escolha do corpo se deu? Muito antes dele. A mãe já escolheu. Não dependeu dele. Ele nem participou. Nem foi comunicado. Ele já entrou sem saber. Acontece que, na nossa mente, nosso psiquismo possui matrizes que definem comportamentos de gênero. Então, o que está acontecendo com ele agora? Ele está fortalecendo matrizes comportamentais masculinas. Mas ele, como eu, como qualquer um de nós, homem ou mulher, tem matrizes comportamentais masculinas e femininas. Está guardado aí. Mas não são masculinas ou femininas. Masculinas e femininas e um gradiente enorme de matrizes que circula, que transita entre um gênero e outro. Todos nós. Então, quando ele entra e se acopla ao embrião nidado, portanto colado no endométrio, seja até na trompa, onde for, quando ele se conecta energeticamente ao embrião colado no endométrio, ele elicia a frequência cromossômica daquele corpo, portanto um corpo feminino que vai atrair as matrizes femininas desse psiquismo. Portanto, ele não será uma mulher lésbica porque tem um psiquismo masculino hoje, nem o inverso. Se ele fosse uma mulher altamente feminina e reencarnasse num corpo que seria masculino, não seria por esse motivo gay, porque ele tem as matrizes comportamentais masculinas e femininas dele, que são eliciadas no contato com a frequência do código genético correspondente. Então a escolha, ela não é definida dessa forma que a gente pensava. Mais ainda, e se o espírito quiser, por se sentir trans, mudar? Uma mulher querer ser homem trans, um homem querer ser uma mulher trans. E se? Escolha soberana do espírito. Soberana. Ninguém tem o direito de dizer não, nem sim pode fazer. É direito do espírito. Por uma questão psíquica, por uma identificação psíquica, o espírito tem direito a alterar o seu organismo. O seu, de quem é o organismo? É seu, então é você quem define se você quer ter um peito, 2 peitos, 3 peitos ou não quer ter peito. Se você quer ter pênis ou não quer ter pênis. Isto é direito da pessoa. É evidente que se você é um tenista, tênis, já viu tênis? Os tenistas. Pega Rafael Nadal, excelente tenista. Federer, um dos maiores tenistas de todos os tempos. Federer, o suíço. Uma pessoa de qualidades excepcionais, além de ser um excelente tenista. Olhe para o braço dele. O braço, se ele é destro, o braço direito é altamente musculoso, mais do que o esquerdo, embora eles também treinam obrigatoriamente com o braço contrário. Mas você vai notar que há um desenvolvimento maior do braço. Se o espírito altera o corpo com a alteração permanente, vai modificar órgãos perispirituais. Sem problema. Vai modificar.
Mas você não pode mexer num equilíbrio dinâmico do corpo sem consequências. Tire um rim, vai haver consequências. Não é, Albérico? Vai haver consequências. Minha irmã deu um rim para um filho. Teve que se readaptar. O organismo tem 2 rins por excesso. É só para ter uma estética. Porque se você tivesse um rim só, se contrabalançava, né? Desequilibrava um pouco, né? Bota 2 para poder equilibrar. Então, se você altera o corpo físico permanentemente, você altera o perispírito. Então, tem consequências perispirituais na dinâmica do corpo. E isso vai ter que ser assimilado por quem faça esse tipo de alteração. Mas é direito. Então, em princípio, a reencarnação tem certas particularidades. Eu não sei se respondi a pergunta, Luciano. Com certeza respondeu. Agora, eu queria aproveitar, e a próxima pergunta, ela, dentro do que você está falando, diz o seguinte: sabemos que a reencarnação existe e existe a questão do gênero. Qual a explicação que podemos ter sobre a encarnação, onde o personagem traz tendências homoafetivas, a ponto de não aceitar, por exemplo, a condição do corpo que está vinculada à nova existência? Ou seja, o sujeito nasce, como você trouxe agora, ele vem com o corpo masculino, mas internamente ele se sente uma mulher. Como é isso? Olha, a rigor, todos nós temos tendências homoafetivas. Todos nós. Velho Luciano Machão. Ele, em algum momento, a menina sai. Ele sai do armário, né? Todos nós tendências homoafetivas. Essa homoafetividade, seja do homem, seja da mulher, começa com seus pais, né? E nós vamos diferenciando a frequência da afetividade a depender da eroticidade associada à afetividade. Mas todos nós temos. Isso não é privilégio dos gays, né? Há indivíduos que são mais gays sendo héteros do que gays que não são héteros, né? Porque a exacerbação do gênero é a repressão de uma outra tendência, né? Então a homoafetividade está presente na humanidade. Certos indivíduos, e eu conheci vários, não só pacientes, como pessoas que não foram meus pacientes, que renegavam o corpo masculino ou feminino, que não aceitavam aquele corpo, se sentiam prisioneiros do corpo, porque a afetividade não era a homoafetividade, a afetividade era dirigida diferentemente do seu corpo, né? Não havia uma tendência normativa, né? Ou a normoafetividade, havia uma liberdade afetiva, né? Considero isso uma certa evolução da afetividade, não condicionada ao gênero definido socialmente. Creio que esses indivíduos que nascem com essa afetividade livre sofrem um pouco porque a divindade, e eu já conversei com Deus sobre isso, ele está mudando. Quer dizer, eu não sei onde ele botou na cabeça só botar dois gêneros. Podia ter feito 4, 5, 10, 20, 2 só. Mas faltou um pouco de criatividade. Estava com pressa. Devemos ter uma humanidade em outro orbe que não só se possa reencarnar com 2 gêneros. E eu conheço pessoas que não se definiriam nem como homem, nem como mulher. Porque é secundária essa definição, porque ela é social, ela não é íntima. Ela é social, mas o indivíduo acaba assumindo um gênero social, que foi definido. Mas você não precisa disso, mas você teme repressões, críticas, preconceitos, e então resolve andar na linha. Meu filho, que tinha 7 anos,
Eu sempre tive o hábito de cruzar as pernas assim. Eu estava no gabinete do meu apartamento, ele passou no corredor. Meu pai, o que é isso, meu pai? Eu só não dei um tapa, porque princípios cristãos, né? Mas criticando, porque eles, menino, 7 anos, criticando porque eu tinha